Salve jovem, tudo de boa com você? Guilherme Matar aqui na área, retomando nosso esquenta para a Copa do Mundo de 2026. E hoje o tema da vez vai ser a Argélia. E é muito difícil a gente pensar na história da Argélia em Copas do Mundo sem relembrar a Copa de 1982, disputada na Espanha, que foi a primeira Copa que os argelinos frequentaram na sua vida de mundiais de futebol de campo masculino. Naquela época, o presidente da FIFA era o João Havelange, e uma das suas principais plataformas de governo foi uma descentralização do cenário do futebol internacional. Com isso, aconteceu a primeira grande expansão do número de participantes em Copas, que passaram de 16 para 24 a partir do Mundial de 82. A África, o continente africano, ganhou uma vaga a mais, passaram a ter 2 cadeiras no campeonato mundial. Nesse contexto, a Argélia conseguiu sua classificação pela primeira vez para uma Copa do Mundo. E já nesse primeiro Mundial que a Argélia disputa, ela consegue um dos resultados mais emblemáticos daquele Mundial, uma vitória sobre a forte Alemanha Ocidental logo na estreia. No primeiro jogo da Argélia em Copas, ela já bate a Alemanha Ocidental por 2-1. Relembrando que em 82, a Alemanha Ocidental já tinha 2 títulos mundiais e a Alemanha Ocidental foi para a Espanha como atual campeã europeia. Ela era campeã da Eurocopa disputada em 1980 e os argelinos conseguiram vencer essa forte seleção. Aquele grupo que a Argélia foi colocada na Copa de 82 tinha, além da Alemanha Ocidental, a Áustria e o Chile. E foi um grupo bem disputado ali entre alemães ocidentais, argelinos e austríacos. A Argélia estreia na Copa do Mundo vencendo a Alemanha por 2-1. Depois ela perde para a Áustria por 2-0. E na última rodada do grupo, ela vence o Chile do Figueroa, do zagueiro Figueroa, né, um dos ídolos do Internacional, jogou aquela Copa. A Argélia vence o Chile do Elias Figueroa por 3-2. Chegou a ter 3-0 de margem no placar, mas no segundo tempo os chilenos correram atrás do prejuízo e conseguiram 2 gols. Esse jogo entre Argélia e Chile acontece um dia antes do fechamento do grupo, com o jogo entre Áustria e Alemanha Ocidental. Então, os alemães ocidentais e austríacos jogaram entre si sabendo do que precisavam fazer para se classificar. A Alemanha Ocidental consegue um gol ali no começo da partida e depois ali o ritmo dá uma caída e as duas seleções avançam com esse 1-0 que os ocidentais da Alemanha conseguiram. Esse jogo foi muito criticado, tanto na época quanto historicamente, né? Aqui no Brasil costuma se chamar de jogo da vergonha e tal, né? Foi um resultado que até o público no estádio lá na Copa da Espanha foi muito crítico, a opinião internacional caiu matando e tal. No fim das contas, as duas seleções da Europa avançaram com esse 1-0 da Alemanha Ocidental e a Argélia acabou ficando de fora. O primeiro gol que a Argélia consegue nessa Copa, na vitória contra a Alemanha, foi marcado pelo Madjer, um dos maiores jogadores da história do futebol africano, que viria a ser uma lenda jogando no Futebol Clube do Porto alguns anos depois. Ganharia muitas coisas por lá. E falar do Madjer é interessante, porque a minha geração aqui, o pessoal aqui da casa dos 30 e tantos anos, quando ouve o nome Madjer, provavelmente vai pensar de cara no jogador de futebol de areia. O Madjer, o craque, um dos maiores craques da história do futebol de areia, que fez história representando a seleção portuguesa no beach soccer. O Madjer do futebol das areias, ele se chama Madjer por um apelido. O nome dele não é Madjer. Madjer é um apelido que ele ganha por causa do argelino Madjer, do craque da Argélia. Porque a piazada que jogava com o Madjer do futebol de areia ali achava que ele era tão habilidoso que tinha um estilo parecido com o Madjer jogador argelino. Então é interessante, né? Não foi a Copa mais longeva da Argélia na história. Em 2014 a gente vai lembrar que os argelinos se classificaram até as oitavas de final. Mas a Copa de 82, de uma maneira geral, ela acabou sendo muito interessante por tudo isso que eu mencionei nesse vídeo. Bom, jovem, espero que você tenha curtido aqui o conteúdo, né? Eu achei muito legal aqui de fazer essas menções. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço.